caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Sclia de Alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Nós hoje vamos trabalhar com os modelos de processamento da escrita baseados na cognição. Na terceira unidade, eu abordei o modelo neuropsicológico de processamento da escrita de Ellis e Young, os quais propõem o léxico de saída grafêmica, que é o arquivo de palavras da memória permanente a serem soletradas. Na quarta unidade, apresentarei o modelo de processamento da escrita baseado na cognição, formulado por Hayes e Flower, de 1980. Os primeiros a proporem modelos de processamento da escrita baseados na cognição. E comentarei a versão publicada também em 1981 por Flower e Hayes. Detalharei o modelo reformulado por Hayes em 1996, que ele descreve como contextual individual, com sugestões muito frutíferas para o aprimoramento de sua própria produção textual e a de seus alunos. Hayes e Flower, em 1980, utilizando protocolos de relatos em voz alta do próprio redator, ao descrever o que acontecia enquanto estava escrevendo, redefiniram o conceito de revisão como um processo de pensar por meio do qual o redator se decide a avaliar ou a revisar seus planos. O próprio redator constantemente replaneja, é o que se chama de pré-escrita, e revisa o que deseja escrever. Portanto, não só a monitoria é contínua, quanto o planejamento não se limita a uma fase estática que precede a redação do texto, propriamente dito. Segundo Flower e Hayes, o ato de escrever envolve 3 elementos principais, refletidos nas 3 unidades do modelo: o contexto determinante da tarefa, a memória permanente do redator e os processos de escrita. Para definir o contexto determinante da tarefa, os autores usam uma metáfora que, ao invés de ajudar, só complica. Inclui todas essas coisas externas à pele do redator. Pelos exemplos do contexto determinante da tarefa que dão a seguir, ou seja, o problema retórico, que no inglês é writing assignment, ou a sua atribuição, e eventualmente o texto até então produzido, as 3 unidades do modelo também não ficam delimitadas. Para entender o conceito de
contexto determinante da tarefa, talvez ajudem as explicações que eles dão sobre o problema retórico. Segundo eles, trata-se de algo muito complexo. Inclui não apenas a situação retórica e a audiência que leva a pessoa a escrever, mas também inclui os próprios alvos do redator ao escrever. Como já constatado, nas classificações de Flower e Hayes, ocorrem problemas de lógica, pois a definição de situação retórica, que eu darei a seguir, inclui o conceito de audiência. A situação retórica coincide com o conceito de decisão pragmática ditada por fatores determinantes tais como o motivo, os destinatários, o tópico, o tipo e gênero e a situação comunicativa que eu já discuti com vocês na unidade 2, chamava Modelos Psicolinguísticos de Produção Verbal Oral. A interação entre as três unidades propostas por Flower e Hayes caracteriza o seu modelo. Assim, à medida que o redator vai escrevendo, vão aumentando os limites à tarefa contextualizadora. Cada palavra inserida gradativamente vai restringindo o que o redator poderá escrever, exigindo maior tempo de processamento e esforço de atenção, e assim competindo com a alocação de informações da memória permanente e com o planejamento para dar conta do problema retórico. A primeira parte da definição de memória permanente do redator de Flower e Hayes é, no mínimo, ingênua. A memória permanente do redator, que pode existir tanto na mente quanto nas fontes externas, segundo eles, tais como livros, é um depósito de conhecimentos sobre o tópico e a audiência, bem como de conhecimentos sobre escrever planos e sobre representações de problemas. Ao afirmarem que a memória permanente do redator tanto pode existir na mente quanto nas fontes externas, os autores estão confundindo, em primeiro lugar, representações mentais permanentes com registros permanentes externos da informação escrita. Em segundo lugar, eles estão confundindo a acessibilidade à informação permanente com a caracterização de um construto vastamente estudado em psicologia, a memória permanente, no inglês long-term memory. Terminamos aqui a primeira parte
do modelo cognitivo de processamento do texto escrito e vamos passar, então, a metalinguagem para a escrita. E nessa parte eu vou dar início a conhecimentos sobre a estrutura dos verbos do português brasileiro, porque nós vamos trabalhar muito com a derivação da morfologia verbal para ajudar a codificação dos verbos na escrita, como escrever, principalmente quando se tratarem verbos irregulares. Então, passemos a examinar a estrutura canônica do verbo do português brasileiro, que foi descrita pelo maior linguista brasileiro até hoje, Matoso Câmara Júnior. Ele, então, vai apresentar os seguintes componentes. Ele elaborou uma fórmula. O primeiro componente é o tema. Ele é constituído de duas partes: o radical mais a vogal temática. Então, a primeira parte nós temos as siglas desses componentes, né? A primeira letra de tema, e entre parênteses temos a primeira letra do radical, mais as duas letras V e T da vogal temática. Então, essa é a primeira parte, tema. Aí nós vamos ter os sufixos, a parte final dos verbos. Né? Vamos começar com o sufixo, que ele abreviou como sufixo modo temporal, com as 3 primeiras letras. Seria um sufixo para assinalar modo e tempo. Por exemplo, o modo indicativo e o tempo presente. Ou, por exemplo, o modo indicativo e o tempo pretérito imperfeito. Ou então, o modo subjuntivo e o presente, e assim por diante. Todos os tempos que constituem os modos. Mas não só das formas finitas. Também teremos sufixos modo-temporais para as formas nominais, como, por exemplo, o R do infinitivo, o NDO do gerúndio, não é? E o I do particípio também, o sufixo. Não é? E depois nós temos acrescido à direita, não é? Do sufixo modo temporal, nós temos o sufixo de número e pessoa, que é a parte final do verbo. Como o nome está dizendo, ele vai assinalar qual é o número, se está no singular ou se está no plural, e vai assinalar a pessoa gramatical, ou seja, a primeira e a segunda pessoas e a terceira pessoa. Então, essa é a fórmula proposta pelo Matoso Câmara, muito elegante, para mostrar como é a estrutura canônica do verbo no português brasileiro. Vou dar um exemplo, que aparece, por exemplo, no verbo amávamos.
em que ama é o radical, a, com acento agudo, vai ser a vogal temática. Somando os dois, nós temos amar, que é o tema. Depois nós temos vá, que é o sufixo modo temporal do pretérito imperfeito do indicativo, e mus, que é o sufixo número pessoal da primeira pessoa do plural. A tendência a apagar a consoante final das palavras, que já foi observada na passagem do latim vulgar para as línguas romances e foi consolidada no português brasileiro, onde atinge principalmente os fonemas fricativos, certo? E você sabe que aí, dependendo do contexto e dependendo da variedade sociolinguística, existem 4 possibilidades para nós realizarmos, que eu vou realizar esses fonemas. É s, sh, z, j, os 4. Aí vai resultar o arquifonema. Um outro fonema, que é uma consoante que vai alterar o sufixo do infinitivo e do futuro do subjuntivo, que é realizado, eu vou agora realizar, é o ou vai depender, é o fonema cuja realização apresenta maior variação na língua portuguesa, dependendo da variedade sociolinguística. Mas vejam que esse fonema, ele assinala, como eu acabei de mencionar, o infinitivo. Então, as pessoas, o apagamento vai fazer com que as pessoas, ao invés de dizer vou cantar, elas dizem vou cantar. Essa é a tendência no português brasileiro. Em decorrência, então, a informação redundante propiciada pelo acento de intensidade tornou-se essencial. Por isso eu propus um enriquecimento da fórmula do Matoso Câmara, acrescentando um suprafixo ou seja, é um sufixo que se sobrepõe sobre a vogal, que ao marcar a intensidade, ele acaba assinalando, por exemplo, o modo e o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você diz ele pula, você pode observar que o acento cai na primeira sílaba, não é? Ele pula. Agora, sem alterar nenhum dos fonemas, mas apenas mudando o acento, eu vou dizer, ele vai pular. Então, o acento caiu na última sílaba. Ora, passou a ser a única diferença entre a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo e o infinitivo.
Então, ele pula e ele vai pular. Por isso eu acrescentei o que se chama suprafixo. É um sufixo que, por ser assinalar o acento de intensidade, se aproveitar desse acento de intensidade, onde ele cai, ele passa a designar de que modo e que tempo se trata. Então, a fórmula passou a ser enriquecida com esse suprafixo, além de um outro acréscimo que eu fiz no sufixo modo temporal do Matoso Câmara. Eu anexei a letra A, ficou SMTA, para designar aspecto. Por quê? Esses sufixos não só vão assinalar o modo e o tempo, como também assinalam um aspecto. Aspecto não é a mesma coisa que tempo. Aspecto é como nós visualizamos a ação no que diz respeito à duração, ao seu início, ao seu término. Então, é por isso que, por exemplo, o pretérito imperfeito se chama pretérito imperfeito. E não só pretérito, porque pretérito significa tempo passado. Imperfeito significa ação não acabada. Por isso é que se chama imperfeito. Isso é aspecto. Enquanto que o pretérito perfeito se chama perfeito porque é uma ação realizada no passado, mas de modo acabado. Isso é o aspecto. Esses são os dois acréscimos que eu faço à fórmula do Matoso Câmara. Aqui nós encerramos a parte relativa à metalinguagem nessa unidade e vamos então passar às práticas.